Olá, você que está afim de papo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. E hoje a gente vai tratar de um tema que tem abalado a sociedade brasileira. E, recentemente, um episódio muito triste aconteceu em Cambé, uma cidade aqui do interior do Paraná, próxima a Ponta Grossa, próxima a Londrina, que também é próxima a Ponta Grossa. E nós trouxemos aqui 3 especialistas em cultura de paz para falar sobre os problemas da segurança pública, principalmente os problemas que afetam a escola e que, infelizmente, nos últimos anos têm se repetido de uma forma mais intensa. Estamos aqui, então, hoje com... O primeiro deles é o Péricles, nosso amigo já, participou do nosso primeiro episódio, um dos grandes apoiadores do canal Fim de Papo. Se não fosse o apoio do Péricles, provavelmente a gente não tinha saído do papel ainda, estava tentando fazer vingar a coisa, mas com o apoio dele a gente conseguiu e já estamos aí no 14º episódio. 14º episódio. E o Péricles tem uma... Por que o Péricles, né? Não é porque ele é só porque ele é um apoiador do programa. O Péricles, quando foi ex-prefeito, né? Todo mundo sabe disso, ex-prefeito de Ponta Grossa, ex-deputado, mas quando foi deputado, ele atuou muito com relação à cultura de paz e foi coordenador geral do Conselho Parlamentar de Cultura de Paz. E em 2017 ainda protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei para criar o Programa Estadual de Implementação de Práticas Restaurativas, de Mediação de Conflitos e Cultura de Paz no Paraná. Depois ele vai comentar com a gente como é que está esse projeto, se andou, o que é necessário fazer para que isso seja transformado numa política pública de Estado. Como é que vai, Pélix? Tudo bem? É um prazer estar conversando com você, Ismael. Um prazer muito grande estar ao lado do Ney, professor Ney, a professora Adriane, que são pessoas pelas quais eu tenho uma maior admiração e que têm um trabalho já há longo tempo na prática cotidiana com relação à cultura de paz, transformação de conflitos. A Adriana tem uma experiência inovadora, acho que em Ponta Grossa, mas também no país, que são as chamadas escolas restaurativas. E é uma pedagogia totalmente diferente, revolucionária, onde é uma participação dos alunos, dos servidores, dos professores, e todos os conflitos são discutidos, transformados, pacificados. E é uma forma nova de enfrentar a questão da educação, muito importante do país. O Ney tem um trabalho também, uma dedicação praticamente exclusiva à cultura de paz, o trabalho de defesa dos direitos humanos na universidade, tem um grupo que ele comanda nesse sentido. Então, para mim é um prazer. O papel hoje aqui é mais mediar junto com você, mas estou mais aqui para escutar a experiência do Ney e da professora Adriana. Bacana. Então, vamos falar também com a professora Adriana. Como vai, professora? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Agradeço o convite, né, para esse diálogo, para essa troca de ideias, dentro de um assunto que é tão urgente, né, que nós possamos discutir e tentar construir caminhos possíveis, né? Bacana. A professora Adriana Ribeiro Ferreira, ela é licenciada em Ciências Biológicas pela UEPG, é doutora em Ensino de Ciências pela UEL e facilitadora e instrutora da Justiça Restaurativa pela Escola de Magistratura do Paraná. Atua no Colégio Borel do Vernet, né, professora? Sim. Como facilitadora de círculos de construção de paz e políticas restaurativas para a prevenção de violência na escola. E, por fim, temos também o nosso amigo e professor Ney Alberto Salles Filho. Como vai, professor? Tudo bem? Boa noite, Ismael. Boa noite, professora Adriana. Boa noite, Péricles. É uma satisfação poder colaborar nessa construção, nessa discussão que é coletiva. Ela não é simples e ela precisa que todos se envolvam. Então, é importante e agradeço muito pelo convite. Bacana. O professor Ney, ele é mestre e doutor em educação, é docente dos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado na UEPG em Ciências Sociais Aplicadas. Atua também como coordenador do Núcleo de Educação para a Paz na UEPG, é o NEP-UEPG, que atua na formação de recursos humanos em alternativas às violências e qualificação das convivências em espaços educacionais e não educacionais. Bem, então vamos lá para a nossa conversa. Para começar esse papo, a gente vai falar um pouquinho sobre esse episódio que aconteceu em Cambé. Eu queria que a Adriane colocasse para nós a primeira matéria sobre esse ataque, né, que houve. É uma matéria
da RPC, né, da Globo. Por que eu peguei essa matéria? Já por um gancho posterior, né, que fala que o assassino acabou sendo encontrado morto na prisão e tal, enfim, mas ela, no decorrer da matéria, ela tem um detalhamento, né, de como que aconteceu. Ele fala do episódio em que o assassino, né, depois foi preso, foi encontrado morto na sua cela. Ele já dividia a cela com uma outra pessoa também, que era suspeita de ajudar nesse ataque aí que foi feito lá em Cambé, né? A causa da morte ainda não tinha sido divulgada, mas em outras matérias há a informação de que a causa seria suicídio por enforcamento. E daí ele conta, né? O assassino entrou na escola em Cambé na segunda-feira. Na ação, ele matou a aluna Caroline VR Alves, de 17, que morreu baleada na cabeça, e o outro aluno, Luan Augusto, de 16 anos, foi baleado na cabeça e morreu no hospital. O criminoso estava preso desde segunda-feira, né? E daí foi encontrado morto. Vamos para frente um pouquinho. Essa é a foto, né, do casal, era um casal de namorados, né, que foi assassinado. A princípio, você aventou até a ideia de que era um crime passional, que tinha alguma coisa a ver com... Mas depois foi constatado que não tem nada a ver, que era um ataque sistemático, como os outros ataques que aconteceram no Brasil estão acontecendo também, né? Foi um acaso que eles estavam juntos e acabaram sendo baleados e mortos. E aqui fala um pouco sobre a família, né, a dor da família. Vamos lá um pouquinho para frente. Da investigação, além do assassino, a Polícia Militar prendeu outro homem de 21 anos, suspeito de ajudar a organizar o episódio que terminou na morte dos estudantes. Ele foi preso na segunda-feira ainda, né? De acordo com um adolescente de 13 anos, foi conduzido até a delegacia, ouvido e liberado. Vamos para frente um pouquinho. Então, essa matéria é uma das mais completas, né, que a gente encontrou. Vamos falar um pouquinho, continuando ainda nesse assunto, vamos para a segunda matéria, né? E aqui tem uma matéria do jornal da Band, da Band.com, do grupo Band, Bandeirantes, que diz assim: escola alvo de ataque no Paraná passou por treinamento contra situações de violência. Daí diz que o atirador foi mobilizado por um professor da escola Helena Colodi em Cambé. E daí fala sobre o crime. Basicamente esse detalhe. Só que essa matéria, ela segue com várias desinformações, né, que depois já foram desmentidas, mas ela não tem no final dela uma orientação para o leitor dizendo que os fatos relatados na matéria não são verdadeiros mais. Porque essa era a informação inicial de que um professor da própria escola tinha recebido um treinamento do Estado e tal, e tinha feito a imobilização do agressor. Isso possibilitou não só que ele não tirasse a vida de mais pessoas, mas também possibilitou que ele fosse preso, né? E, enfim, acabou depois cometendo suicídio, segundo as informações que a gente tem. Não sei se as investigações ainda vão dar conta se isso é verdade ou não. Mas eu queria colocar esse assunto na roda, principalmente por conta de uma certa publicidade que se deu a respeito desse assunto, de que vejam como foi importante essa coisa do treinamento dos professores, treinamento nas escolas e tal. Eu também não encontrei nenhum... a minha pesquisa não foi tão extensa também, foi uma pesquisa até relativamente rápida, mas não encontrei outras fontes, nem do governo do Estado, falando sobre esses treinamentos que estão acontecendo nas escolas. Se estão acontecendo, eu queria que vocês avaliassem para ver se estão dando resultado, né? Se isso tem dado resultado. Porque não foi por conta desse treinamento que esse assassino foi preso, foi interrompida, né? Um provável massacre que depois ele até falou para a polícia que queria matar o quanto mais pudesse pessoas, ele queria assassinar. Nesse sentido, eu gostaria que podemos começar, acho que com o professor Ney, né? O governo do Estado, a princípio, até ficou, né, alegre, vamos dizer assim. Olha, veja, estamos promovendo uma ação que deu resultado. Mas não foi o caso, né? O fato é que foi um idoso que entrou no lugar, ele ouviu os tiros, entrou no lugar e, numa
sorte danada, eu acho, né? Tem até o detalhamento. Ele encontrou o agressor a hora que o agressor estava sem a arma, ou tinha deixado a arma num banco para poder carregá-la. E ele se anunciou como polícia, o agressor ficou em pânico e se entregou. Então, não tinha nada de treinamento, uma sorte tremenda, né? E que acabou interrompendo esse ataque. Mas, enfim, esses treinamentos, professor, na sua opinião, esses, se é que estão acontecendo, eu realmente não consegui outras fontes na internet falando sobre esses treinamentos. Treinar um professor, ou treinar um servente de escola, ou treinar um diretor, ou alguma coisa assim, ou até a comunidade escolar, os alunos, enfim, para esse tipo de ataque, esse tipo de ação, ela tem algum resultado, na sua opinião? Olha, Ismael, eu acho que a gente vai chegar um pouco nessa resposta ao longo do debate. Eu não quero fechar minha resposta aqui agora, mas eu quero colocar algumas outras questões para fazer né, as pessoas que estão assistindo, enfim, pensarem. O Brasil mede esse tipo de ataque nas escolas desde 2002, que foi um ataque no Rio de Janeiro, que foi considerado muito importante. A partir dali começa a se fazer uma medição. E de lá para cá, são 25, com esse de Cambé, são 25 ataques em 21 anos. Só que metade desses ataques acontece de 4 anos para cá. Eram ataques mais isolados, mais pontuais. Era o que talvez a gente pudesse dizer que era o caso isolado. E normalmente esses casos tinham em comum um aluno que sofreu bullying na escola e voltava lá para se vingar. E que se enquadrava num perfil, talvez assim, de ter um distúrbio mental, algum problema maior, enfim. Isso era uma história. A partir dos 4 últimos anos, a gente tem outra história. Quase todos esses atentados, são acho que 12, se não me engano, e que aconteceram muito a partir do segundo semestre do ano passado para cá, e já 3 esse ano, já apresentam uma característica totalmente diferente. Esses ataques estão ligados, e aqui tem vários institutos no Brasil que atuam com a pegada digital, a pegada virtual desses meninos. São meninos brancos com discurso de ódio e que já postaram várias coisas, às vezes durante 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2, postando coisas, participam de comunidades virtuais violentas, com discurso de ódio, com ideologias fascistas, neonazistas, misóginas, enfim. Então, é um outro... Então, eu acho que assim, a primeira coisa para as pessoas que estão assistindo é pensar o seguinte, mudou muito. A internet fez com que mudasse esse perfil. Então, quando fala hoje que parece que, às vezes, a política quer dar uma resposta simples para um problema complexo. Ou ele tinha um problema, ou foi porque era namorado, mas não é. E as primeiras informações nesse caso, de que ele teria esquizofrenia, alguma coisa assim. Mas eu acredito que seja necessário uma investigação. Não, já saiu um parecer sobre as pegadas digitais desse rapaz de Cambé. E eles já apontam para isso. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui para a gente colocar é que há uma mudança. E essa mudança, porque quando a gente estuda a cultura de paz, né, Péricles e Adriano sabem disso, ou quando a gente vai discutir violência, a gente sempre tem 3 questões para colocar aí nesse processo. Primeiro, a violência direta, que é o episódio da violência. A violência estrutural, que é esse contexto da miséria, da pobreza, da falta de políticas públicas, etc. E você tem a violência cultural, que dela é mais de longo prazo. Racismo, xenofobia, misoginia, que vem desde cultura patriarcal. Enfim, o Brasil está cheio disso. E o que a gente experienciou nos últimos 5, 6 anos? A gente experienciou, primeiro, um corte muito grande em políticas sociais. Isso a partir de 2016. A miséria aumentou. A miséria. Depois disso, um discurso de cultura armamentícia, discurso de ódio muito grande. O número de armas no Brasil cresceu exponencialmente. Esse menino de Cambé comprou arma. Né? Então, quer dizer, está fácil de adquirir arma. E, ao mesmo tempo, você teve uma pandemia pelo meio. Então, você tem um caldo de cultura de violência. Então, às vezes, as pessoas querem dar essas respostas simples. Vamos treinar e os achar professores. que, quando a gente tenta explicar mais, achar que é mimimi, mas tem todo um perfil. Por isso que a gente fala assim, é mais fácil hoje
não aconteceu um novo episódio ou aconteceu um episódio. Todas as evidências, e aqui não é a opinião, são as evidências, apontam que é mais fácil que aconteça um outro episódio. Então, quer dizer, ou a gente realmente... E ainda, só para terminar essa primeira... Né, é ainda que a gente só teve essa mobilização maior porque o atentado em Blumenau foi com crianças pequenas. Sim. E choca mais. Causa mais comoção. Criança de 4, 5, 7 Exato. anos. Né? Senão, talvez não houvesse esse movimento que a gente consegue avançar aqui. Então, são várias coisas aí de começo para pensar, para daí dizer assim, diante desse cenário, será que o treinamento para uma pessoa que, na verdade, o professor, o funcionário da escola, ele é alvo também. Né? Ele é alvo. Então, eu acho que essas são primeiras coisas aí para a gente pensar. E a professora Adriana, ela trabalha numa escola, é docente, né, numa escola periférica de Ponta Grossa, a Escola Borel Werner. E, como a gente falou aqui já no início da sua apresentação, ela atua, né, na escola como facilitadora de círculos de construção de paz. É um projeto piloto, né, Péricles, que você também acompanhou enquanto era deputado, de cultura da paz e de justiça restaurativa no colégio. E a senhora provavelmente acompanhou antes da instalação desse projeto, como era a escola antes e depois. Quais são assim as consequências, né, boas, né, sobre a implantação desse programa lá? O que a senhora pode vivenciar de mudança com a implantação do... E fala, claro, explica para nós um pouquinho como é que são esses círculos de construção da paz aí. Claro. Então, esse projeto, né, como um projeto piloto na região, enfim, até mesmo no Paraná, ele surgiu em função de demandas específicas de dentro da escola, né? A gente tem, infelizmente, como o Ney bem colocou, a gente tem um caldo cultural que leva a uma cultura de violência, né? E todos nós, as pessoas de maneira geral, são convidadas à violência permanentemente, né, a dar respostas violentas para as relações. E a gente tem uma lógica, né, quando eu digo a gente, um pensamento que permeia, né, o ideário coletivo, de que existem pessoas indesejáveis para o convívio. Existem pessoas que têm que ser descartadas, né? E isso levou a escola, num dado momento, a olhar para determinados alunos e alunas que não se enquadravam naquilo que se espera como um aluno disciplinado, dedicado, um aluno ideal, para tentar pensar como que a gente faz para tirar daqui, né? E um certo desamparo, né, que a maioria das escolas ainda padece, no sentido de poder acolher tantas demandas, tanta complexidade, né, que é uma escola, tanta pluralidade. Uma das professoras na época, né, a professora Claudete, que é atualmente diretora da escola, ela foi até o Ministério Público tentar buscar apoio, de alguma forma, né? A promotora de justiça, naquela ocasião, disse, eu não tenho nenhuma resposta para você, mas... né, tem uma possibilidade aí que é um projeto, né, de justiça restaurativa que talvez sirva de possibilidade. Aí, em seguida, alguns professores da escola foram para uma capacitação para entender o que era justiça restaurativa, que era algo novo ainda, né, começando a ganhar espaço no setor judiciário no Paraná e em outros estados. E com esses professores facilitadores, né, que com a formação se tornaram facilitadores em círculos de construção de paz, facilitadores em justiça restaurativa, voltaram para a escola para tentar implementar algumas ações, né? Algumas ações, eu digo, porque é tudo complexo demais para ser resolvido com ações pontuais, né? Professor, eles foram ensinados a imobilizar as pessoas que estiverem armadas, alguma coisa nesse sentido? Essa formação ela é uma formação voltada dentro de uma lógica dialógica, né? De acolhimento, de olhar para o outro, de ressignificar as relações, de construir relacionamentos saudáveis no ambiente, né? Não tem a ver com o enfrentamento bruto da violência, né? Com desarmar alguém que está com uma arma de fogo ou evitar um ataque, né? Não tem relação com isso. Então, tem um caráter muito mais preventivo.
E novamente, né, com base nisso que o Ney falou, esse caldo, né, que tem afetado de forma muito mais incisiva adolescentes e jovens, ele tem feito a gente pensar um pouco de que talvez nós não estamos dialogando com os adolescentes e os jovens da forma que precisaríamos dialogar. Então, existe uma ausência de acolhimento e de diálogo e alguém está tomando esse espaço. Então, essas células neonazistas, esses grupos extremistas, eles estão dialogando com esses jovens. É um diálogo que a gente considera que não é saudável, que é um diálogo que a gente não quer que aconteça, mas, de alguma forma, tem grupos falando com eles. Então, eles estão tendo acolhimento no lugar da violência. Eles estão tendo acolhimento num lugar de produzir exclusão, morte. E a escola tem um papel muito fundamental nisso, né? Porque nós recebemos essas crianças, esses adolescentes, esses jovens diariamente e precisamos dialogar com eles, né? E em certa medida, nós falhamos. Nós temos falhado. Porque eu sempre digo assim, a família tem enfrentado dificuldades como instituição social, de rearranjos, de desigualdade social, de quanta coisa. A igreja, como uma instituição, não tem também conseguido, de forma ampla, atingir, dialogar. A escola não tem conseguido dialogar. A mídia não tem conseguido dialogar. Quem está dialogando com eles? Esses grupos. Células neonazistas. Então, isso é muito grave, né? E esse projeto piloto, ele vem de encontro com essa possibilidade de criar espaços de diálogo, né? De criar espaços de acolhimento, porque a forma com que os sistemas de ensino estão organizados, oficialmente, não tem esses espaços garantidos, né? A gente não pode, hoje nós vamos parar com tudo, senta aqui e vamos conversar, né? Então, são espaços que precisam ser forjados na rotina da escola, né? No dia a dia da escola. E, muitas vezes, nós, professores, não sabemos por onde, de que forma, né? Por onde eu começo? Que dia eu faço isso? A hora que eu sento com esses alunos, eu falo sobre o quê, né? Porque é tanta coisa possível para se conversar. Então, essa formação na justiça restaurativa, de alguma forma, nos ferramentou para começar, para atuar nessa realidade mais imediata, que é o cotidiano da escola, e parar para ouvir, né? Porque as práticas restaurativas, elas têm muito disso, de dar o espaço da escuta, né? Não dar, porque, né, não somos nós que damos voz a ninguém, né? Todos têm voz, mas é oportunizar a expressão. A gente tem ainda um modelo de ensino que ele é rígido no sentido autoritário, hierárquico, né? Eu sou a autoridade aqui, né? E os adolescentes, atualmente, eles já não estão mais dispostos a obedecer cegamente essa autoridade. Então, criar esses espaços de escuta possibilita que o aluno externe talvez todos os conflitos que ele está vivendo, porque o adolescente não está imune a essas contradições todas, né, da atualidade, a todas essas violências, né? É uma fase muito delicada da vida, né, de todos nós que passamos pela adolescência, os que estão passando. A gente tem uma certa tendência, em algumas situações, de patologizar a adolescência, como se essa fase, todas as questões representassem alguma doença, né? E, às vezes, não. Às vezes, é só mesmo acolhimento, é só escuta, é só o não julgamento. Então, tem sido muito potente. Ao longo dos anos, né, nós, outros professores, funcionários da escola também passaram por capacitação, aumentando o número de pessoas que têm um mínimo de preparo para sentar e ouvir, né? Bacana. Então, nós temos visto mudanças, claro, nós temos clareza como instituição e como professores e educadores de que é muito mais complexo do que isso, né? E que não é uma escola isoladamente fazendo um trabalho que vai dar conta de resolver os problemas numa comunidade. Hoje, em Ponta Grossa, apenas o Borel do Werneck desenvolve esse trabalho ou tem alguma outra? Então,
Várias escolas receberam capacitação, né, um número relativamente grande de escolas receberam capacitação, mas nem todas implementaram e mantiveram as práticas de forma sistemática, né? Porque tem rotatividade de professor, então, às vezes, aquele professor que foi capacitado aqui, no ano seguinte ele já não está mais naquela escola. Então, isso também gera problemas que são extras, né? São operacionais. Exatamente. Que não dão... São problemas que escapam, né, à competência da escola de gerir. O Péricles, em 2017 ainda, né, Péricles? Você fez a proposição de que esse projeto piloto fosse estendido, né? Mas não só ele, né? O projeto tratava como a cultura de paz e justiça restaurativa como uma política de Estado. A cultura de paz é bem mais ampla, não envolve apenas, né, Péricles, a questão escolar, né? Mas, na época, já havia uma preocupação. Em 2017, ainda que nessa historicidade que o professor Ney falou com a gente, né? Antes era muito mais ligada àquela questão do bullying e tal, enfim. E hoje tem essas coisas do neonazismo, neofascismo, então, enfim. Mas que não é que mudou, né? Elas se complementam, né? Isso, exato. E ela potencializa. Potencializa, né, e faz com que a dinâmica fique maior. Não é me vingar de uma ou duas pessoas ou três, é quem puder matar mais. Que foi, inclusive, o que esse adolescente... Esse não é bem adolescente, era um homem de 21 anos já. Péricles, como que você, naquela época, já... percebia a necessidade de uma política de paz como política de Estado, a necessidade disso? Na verdade, são vários caminhos que eu acho que levam cada um de nós a seguir essa orientação e abraçar essa causa que eu acho muito bonita. Eu, por exemplo, a primeira ideia de cultura de paz para mim surgiu ao estudar o budismo, por exemplo, que é uma religião oriental. E toda a construção do Dharma, da teoria, digamos assim, do caminho do budista é a paz interior, a paz consigo mesmo, de você com relação aos outros seres e à natureza. Então, esse é um conceito de paz imanente, muito forte. E também porque a gente percebe que as ações repressivas, autoritárias, arquisantes para resolver o mundo não resolvem. Até em determinadas circunstâncias, como diz o Ney, uma violência direta, você não pode, por exemplo, hoje a questão das escolas. É claro que a população quer uma solução para as escolas. Não podemos simplesmente negar que isso não adianta nada. Tem que se achar alguma forma de diminuir, uma forma assim que diminua um pouco, que dificulte mais uma ação. Mas isso não resolve estruturalmente a questão. Assim como a polícia... apenas uma ação repressiva, que em alguns momentos é necessária, ela não resolve as questões. Elas não resolvem. É mais um efeito de demonstração, mas que não resolve. Se não tiver uma ação mais profunda, mais estruturante na sociedade, que essas atitudes diminuam, né? E que seja mais fácil inibi-las quando elas forem ocorrer. Então, aí acabou-se de questões que devem existir, né? Eu trabalhei com cultura de paz, por exemplo, levando essa ideia para os sindicatos, para as relações mesmo dentro de partidos políticos, para as relações dentro do lugar que é o lugar da guerra, em outros termos, que é a política, como diz o Clausewitz, lá, que é o parlamento, que é muito difícil enfrentar, porque é a agressão um ao outro, né? Porque eu acredito que isso é uma questão estrutural, o que não inibe, como diz o que a gente tenta impedir a violência direta nas escolas de alguma coisa, de alguma forma, isso tem que ser discutido. E o meu projeto tentou fazer uma política de Estado, mas não vingou ainda, porque não houve o aval do Executivo. Era um projeto autorizatório, não podia determinar que fizesse isso. Induzia o Executivo, mas como não houve aval, está lá fechado numa gaveta da Assembleia, mas não significa que o deputado não possa conduzir esse trabalho também. E eu creio muito na cultura de paz. Acho que, assim como o Estado, quer dizer, é diferente do que o Estado fez, sem muito debate, de repente decidir fazer escolas militares, que eu acho que tem que ser avaliado com profundidade também, o que tem de bom, tem alguma coisa, mas foi um processo seletivo, se selecionou algumas escolas, um tipo de escola, sem debate com a sociedade, sem pesquisa pedagógica, e se implantou, de certa forma, uma seleção, porque tem mais recursos, tem uma outra forma de organização da escola. Ora, o muito mais correto, na minha opinião, é fazer alguns projetos piloto de escola restaurativa. Eu acho que isso, sim, essa é uma política de Estado mais substancial, que vai
na questão da essência, das causas profundas do problema da violência na sociedade, que são muitos, como o Ney muito bem falou, e a professora Adriana também. O Pérez traz um ponto, professor, que até a gente conversava um pouco antes, que é essa questão do contexto, né? O contexto que nós vivemos, e o senhor trouxe também, já adiantou um pouquinho, que aumentou muito nos últimos anos, né? E quais são os principais elementos, na sua opinião, que agudizaram essa violência? Bom, primeiro assim, entender que é um fenômeno mundial também, né? O mundo todo tem passado por essa transição, é uma macro transição, né? Entre a questão da própria crise do capitalismo que a gente falou, né, Péricles? Mas deixando as questões mais sociológicas assim de lado, é muito assim pela realidade negativa, mais negativa que positiva nesse momento que as redes sociais trouxeram. Porque eu acho engraçado, às vezes a gente escuta assim, muitos adultos falando assim, mas as crianças hoje não saem do celular. Mas os pais das crianças, ao invés de educar as crianças, não saem do celular também. Ele posta uma foto lá, família bonita, tal. Então também a gente tem que, né, todo mundo pôr a mão na consciência, né? Acho que é a primeira coisa. Depois, é um fenômeno que nas redes sociais, que antes você precisava ter uns 10, 15 minutos para entrar na dark web, na deep web e tal. Hoje com 3, 4 toques, no TikTok você acha como fazer uma bomba, como achar uma saudação nazista. Então está muito fácil de ter acesso ao conteúdo. E também uma falta de discussão, como a Adriana falou, e aqui não falando da família oficial, família, né, pai, mãe, não, as famílias, né, seja esses arranjos diferentes, não têm dado atenção para isso. Elas não conseguem, eu vejo muita gente que diz assim, não, Ney, vocês estão exagerando, ele está na internet, mas não tem sim, está aí a Adriana que depois conta que as crianças têm acesso a tudo isso, né? Então, esse é um ponto. Uma outra questão, que eu acho que já puxando para aquilo que você me perguntou no começo, né, Ismael, é assim, veja, se for colocar um detector de metal na escola, nesse momento, ajuda. Se for para dar um treinamento no professor, não em lutas e em mobilização, mas um treinamento para mais informação, para estar mais atento, ajuda. Mas a questão fundamental é a gente ter políticas públicas nesse sentido e que sejam cumpridas. E daí vou dar alguns exemplos. Em 2012, 2014, a gente teve a aprovação do Plano Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação, em 2014, ele já falava sobre a importância da cultura de paz na escola. 2014. 2015 foi aprovada a Lei Anti-Bullying, também na segunda década do século XXI. 2017, entre 2017 e 2018, houve uma comissão parlamentar especial de cultura de paz na Câmara dos Deputados. O deputado Aliel Machado foi o vice-presidente dessa comissão. Ela funcionou de maneira especial durante 1 ano e meio. Foram feitas audiências públicas em Brasília. Eu participei pelo Núcleo de Educação para a Paz, vários profissionais de vários estados que pesquisam as questões. E em 2018 foi aprovada uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é a lei mais importante do país. Essa alteração prevê a implantação de cultura de paz na escola e a prevenção de todas as formas de violência na escola. Ou seja, está na lei maior da educação do país. A partir disso, de 2018, eu lembro que houve toda uma discussão no Ministério da Educação para começar a pensar a criação de parâmetros curriculares para pensar a cultura de paz, que envolvia justiça restaurativa, comunicação não violenta, várias metodologias que é o que o Borel tem feito de maneira sustentável. Por isso que os resultados são... A política tem que ter continuidade, né? E foi feito todo esse desenho. Daí veio 2019, no governo anterior, parou tudo no MEC. Parou, não se falou mais em cultura de paz. Pelo contrário, o discurso sempre foi cultura armamentista, né? Depois veio a pandemia, mais complicador ainda, e agora que a gente volta com o governo federal, a partir de janeiro desse ano, já discutindo essas questões de maneira muito profunda. Vários eventos do MEC já têm falado isso, têm colocado na pauta, já pensando no processo de escolas restaurativas, no processo de construção de cultura de paz. Então, já há uma movimentação muito mais rápida, mas com 4 anos e meio de atraso.
Então, essa é a grande questão. E o que tem? Se na medida que tem na LDB, a pergunta é, o que os municípios têm feito em relação à Lei de Diretrizes Básicas da Educação nesse tópico específico? O que os estados têm feito nessas questões específicas? Essa é a grande pergunta que se faz para as políticas públicas. E tem também, professor, me desculpe interrompê-lo, uma questão que, de certa forma, na minha opinião, posso estar completamente enganado, interrompeu um pouco esse fluxo, que foi a adoção do novo ensino médio, que trouxe outras problemáticas. Sim, lançou outros problemas. A própria BNCC, né, que foi uma discussão. Mas eu só quero pontuar, fazer um parênteses, como que é muito interessante isso, assim como o caso do Borel, não existe a grande receita. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação aqui de Ponta Grossa, em 2019, a gente fez alguns diálogos pensando como viabilizar isso para crianças pequenas. E, à época, havia toda a implantação das diretrizes curriculares de educação do município. E uma das questões que aparecia ali era a Base Nacional Comum Curricular do ensino religioso. E daí, à época, foi uma discussão com a então secretária, a professora Isméria. Ela tinha uma ideia de assim, puxa, mas o ensino religioso às vezes dá tanta confusão, mas por que não trabalhar a ideia de formação humana? Então saiu ali, formação humana / ensino religioso, e toda a fundamentação desse trabalho com as crianças pequenas era na perspectiva de cultura de paz, do diálogo interreligioso, etc. Tal. Tanto que foi feito um trabalho interessante, até durante a pandemia, que era um canal Vem Aprender, né, que tinha na TV educativa. Né? Então, veja, a Prefeitura de Ponta Grossa, a Secretaria, conseguiu equacionar um pouco essa possibilidade dentro de uma atividade curricular. E daí os professores até hoje têm formação nisso. Enfim, o foco é o ensino religioso, nessa multiplicidade, mas a base é o diálogo interreligioso via cultura de paz. Então veja como existem alternativas, mas como a Adriana falou, há um risco no campo educacional de dizer assim, se ele é um tema transversal à escola, parece que ninguém quer fazer, né? Se é transversal, não é de biologia, não é de matemática, não é de... Daí, como a Adriana falou, depende dos professores também. Mas por isso que eu digo, se houvesse, e daí Péricles levanta uma questão importante, se esse dinheiro que vem para as escolas militares, etc., tal, fosse um dinheiro bastante que viesse para todas as escolas, da mesma forma, talvez não precisaria ter escola militar. Você teria dinheiro para fazer vários projetos na escola, várias ações na escola. Porque a escola, e daí também já para, porque senão a gente não para nunca, mas é o princípio da escola freiriana. Paulo Freire, há quase 100 anos atrás, ele fazia rodas de conversa, que é o embrião dos círculos, né? Que a gente fala aqui. Então, quer dizer, essa educação, ouvindo o aluno, uma escola mais feliz, mais alegre, com convivências melhores, que daí diz assim, mas estão falando tudo isso, mas aquele rapaz tinha 21 anos e não era aluno da escola. Mas ele era ex-aluno da escola. Daí a pergunta é, qual que foi a experiência que ele teve na escola? E daí eu digo assim, um dia todos os alunos serão ex-alunos. Então, né, parece que tira, né, assim, ó. Então, a situação toda é como que circulam as gentes, as pessoas, né, os seres humanos nessa relação que envolve os professores também, com todo esse trabalho que tem que fazer, né, o novo ensino médio, a correria, 40 aulas, né, Adriana? Preparar a aula, tudo. Mas como que vai colocar isso numa dinâmica de querer bem a escola? As pessoas que estão na escola querem bem a escola, os alunos querem bem, os pais dos alunos querem bem a escola. Então, isso, insisto, não é utopia. Isso é você pensar, inclusive, estrategicamente, um processo de cultura de paz para a tua vida, para a tua comunidade, para a tua família. Senão, imagina, gente, se a gente continuar nessa mesma, né, toada, a gente vai ter, daqui a pouco, vão dizer assim, o treino de cultura de paz, como usar spray de pimenta com o seu aluno, como usar colete à prova de bala. Vai nesse caminho, que é o que os Estados Unidos têm feito. E não tem dado certo. Nos Estados Unidos acontece isso toda semana. Toda semana. Não é essa cultura que a gente quer no Brasil. O Brasil não tem essa tradição. Professora, por exemplo, na vivência, né, diária com os alunos ali, a gente fica muito curioso de como se dá, por exemplo, uma espécie de diagnóstico. Poxa, olha, estamos vendo que depois desse círculo de conversas, a gente conversou, viu alguns atritos aqui, ali, assim, e daí, como é que funciona assim, a mecânica desses círculos? Queria que a senhora contasse um pouquinho para nós. E como que... E se puder trazer algum exemplo, naturalmente não vamos nomear ninguém aqui, né? Mas alguns exemplos que pudessem exemplificar como que funciona na prática
os círculos para ouvir? Então, uma das coisas que nós buscamos fazer desde o início é apresentar a metodologia para o maior número de pessoas possível na escola, né? Para todos. Em vários momentos, nós já conseguimos realizar essas empreitadas, que eu digo, porque a escola ela tem em torno de 1.600 alunos, né? São 20 turmas por turno, então é um número muito grande de pessoas para serem atendidas, né? com uma atividade qualquer que seja. Então, em geral, a cada ano, como os alunos novos vêm, os mais antigos vão embora, então a gente tem uma renovação do corpo discente na escola todo ano. Então, nós paramos, né, por conta própria, porque não há previsão desse espaço, né, como eu já disse, e organizamos uma espécie de um mutirão de círculos. Convocamos facilitadores, além da escola, né, que venham voluntariamente para cooperar. E são, assim, 2, 3 dias da semana que a escola toda para com as atividades e nós sentamos em círculo para ouvir, para falar e ouvir. E, com o tempo, aqueles alunos que vão participando 2 vezes, 3, 4 vezes, e aqueles alunos que acabam usufruindo dessa oportunidade de gerir um conflito de forma não violenta, eles começam a voltar. Eles começam a dizer assim, professora, está precisando de um círculo na turma tal. Então, a gente consegue, em alguma medida, comunicar para esses adolescentes que há vias alternativas à violência. Porque se há o conflito ele é inerente às relações humanas, né? Não tem como conviver sem conflito, isso é um fato. Mas o conflito não precisa ter desdobramento violento, necessariamente. Mas o que a maioria de nós conhece? Né? Com o que a gente convive? A lidar de forma reativa. Né? A agir sempre com reatividade. Então, a escuta, né, a expressão autêntica, a criação do espaço seguro, porque você chamar um adolescente, vem aqui, me fale o que está acontecendo, não é bem assim. Ele olha para você, opa, eu não te conheço, vou falar de mim para você por quê? Né? Que motivos eu tenho para isso? Então, a construção do vínculo, né, a construção de um afeto, do não julgamento, do acolhimento, acaba favorecendo essas relações. Então, o círculo, de maneira bem simplificada, né, porque a metodologia ela não é absoluta, né, ela tem elementos que podem transitar nessas práticas. Nós sentamos em formato circular, né, temos mais ou menos a organização de um roteiro com algumas etapas bastante intencionais que têm como objetivo conectar as pessoas, né? Dizer do que nós compartilhamos. Quando nós sentamos aqui, nós compartilhamos quais valores, nós compartilhamos quais acordos, né? Para poder seguir com essa conversa. O que você gostaria de falar a seu respeito, que é importante que os outros saibam e que vão ajudar as pessoas a te conhecerem melhor. Então, as relações se aprofundam. Dificuldades de relacionamento dentro da sala de aula, às vezes, se dissolvem. Os próprios alunos vêm contar depois, puxa, eu pensava que aquela pessoa era muito diferente do que ela é. Hoje eu percebi que ela não é do jeito que eu supunha. Né? Então, a gente percebe, né, de que vale a pena insistir, vale a pena permanecer nessas práticas, à medida que os próprios alunos voltam, né, dão um retorno. Além de um círculo de conversa, se transformou num círculo virtuoso, vamos dizer assim, de aprendizado, de detecção, de até os alunos perceberem, poxa, tem um sinal de alerta aqui, né? Vamos fazer um círculo lá e tal, dar sugestões. E outra coisa assim que não é raro acontecer, que se o aluno se sente seguro naquele espaço para falar de si, para trazer suas questões, tem acontecido de nós recebermos daí casos de violência de fora da escola. Violência doméstica, casos de abuso sexual, enfim, questões delicadas que o aluno se sente seguro para pedir apoio, para pedir ajuda. Então, aí é o professor e a professora que vão acabar tendo essa escuta. Né? Nesse sentido, tem havido agora um movimento, né, da Secretaria de Educação, Núcleo Regional especificamente aqui, de organizar um projeto que se chama Escola Escuta. Então, que é qualificar a escuta.
né? Porque, às vezes, vêm relatos espontâneos dos adolescentes com questões sérias de violência, para poder fazer o encaminhamento para os órgãos competentes para isso, né? Porque a escola não vai dar conta de tudo mesmo, né? É impossível, é improvável, a gente nem tem a pretensão. Mas, nesse sentido, ela se tornou uma espécie de catalisador dos sentimentos que movimentam não apenas a escola, mas a comunidade em torno dela. Também, nós já fizemos círculos de pais, já fizemos círculos com a comunidade, foi bastante positivo. E assim, eu sempre provoco os adolescentes, né, quando eu vou conversar com ele, de dizer assim, quantos de vocês têm pessoas que estão verdadeiramente interessadas em ouvir o que vocês pensam e o que vocês sentem? A maioria diz que não tem. Eles não têm espaço de escuta, né? E isso gera um sentimento, isso gera dor, né? Isso gera dor. E esse adolescente se vê, muitas vezes, isolado, preterido, desvalorizado, não pertencente a nenhum grupo. Aí eu volto naquela questão, né? Se eu não pertenço à escola, se eu não pertenço a uma comunidade religiosa, se eu não pertenço a um clube do meu bairro, da minha comunidade, eu vou pertencer, às vezes, ao crime organizado. Eu vou pertencer a um grupo extremista, exatamente. Porque o pertencimento é uma necessidade humana, né? Nós queremos pertencer. É gregário, né? Nós precisamos pertencer. E, às vezes, quando a gente é adolescente, às vezes a gente está disposto a negociar qualquer valor em nome do pertencimento, né? E aí é o momento vulnerável de que esse adolescente vai. Então, se a escola consegue criar um ambiente de pertencimento, a gente traz e protege. Isso, né? É uma escola segura. Exatamente. E essa é a segurança da escola, não é colocar exatamente mais policial, mais câmera, etc. Tal, não que num determinado momento pode ajudar. Mas e essa escola segura? Não é a escola que tem detector de metal. Não é a escola que a pessoa sente que lá dentro ela é gente. Ela tem valor, né? E isso é fundamental porque o adolescente ele quer estar na escola, ele se relaciona com o patrimônio de forma diferente, né? Uma escola que vai passar a não ser depredada, né? Uma escola que o aluno quer estar e participar. E o que é importante dentro disso também é as escolas se perceberem como rede de proteção, que a escola é, né? Porque a gente, em muitos momentos, pensa que, quem tem que fazer algo pelo adolescente é o conselho tutelar, é a polícia, é o judiciário. Não, a escola é parte integrante da rede de proteção durante 200 dias por ano, durante mais de 4 horas por dia na vida de todas as crianças e adolescentes. Né? Eu tenho um menino de 3 anos e ele entrou na creche esse ano, uma creche pública. Ele passa muito mais tempo da vida dele na escola. Ele passa cerca de 8 horas, 9 horas na escola, do que com a gente, né? Com a própria família. Né? Então, se a escola não tiver as condições, né, de dar esse suporte também, os problemas vão se acumulando. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Adriana. Numa escola que já aconteceu um problema parecido com esse de Cambé, como tratar de uma situação tão terrível como essa, né? As dores que se espalham pela escola toda, a comunidade, a cidade, que é uma cidade muito pequena, né? A cidade inteira está super abalada. O Paraná, a gente está conversando aqui em Ponta Grossa, a praticamente 300 quilômetros de Cambé, porque a gente também está abalado aqui em Ponta Grossa. Porque é no nosso estado que aconteceu uma coisa dessas. Como tratar, quais seriam, não dá para fazer um diagnóstico preciso de tudo, né? Mas, enfim, quais seriam os caminhos para tratar num espaço em que já foi conflagrado, que aconteceu a tragédia? Acho que antes disso, vale a pena eu reforçar aquilo que o Ney trouxe, que eu estou de pleno acordo, que um trabalho como esse, né, de construção de paz, de escolas seguras, ele não é um projeto individual, ele não é um projeto de unidade escolar, ele é muito maior do que isso, né? Ele necessariamente depende de políticas públicas que assegurem formação humana para professores, para os profissionais, assegurem recursos, né? Enfim. E aí a gente
já vai para um outro link dessa coisa toda, que é a formação de professores, né? Que a gente talvez já tenha a oportunidade de sair de uma graduação de licenciatura vindo com uma certa bagagem já para essa escola, né? Pensada nessa outra forma. E então não é uma empreitada individual de poucos sujeitos, né? Nós, assim, como escola, né? Porque eu falo a partir da experiência, né? Desse lugar, desse colégio chamado Borel, que nós permanecemos por insistência, não porque nós temos as condições ideais para isso. Nós seguimos por acreditar numa cultura de paz, né? Que é algo que tem propósito, que traz propósito, né? Que tem sentido. É algo pelo qual vale a pena lutar, né? Eu sempre vejo assim. E então, quando a situação já aconteceu, é porque todas essas outras questões de ordem estrutural, de ordem mais macro, então já falharam, né? E a situação se instalou. E é muito difícil porque é o momento de lidar com a dor, é o momento de lidar com o luto, né? Então, em Cambé, agora essa semana eu, né, participo de alguns grupos da comunidade da Justiça Restaurativa, né, pelo Paraná e pelo Brasil. E, em Cambé, um grupo de 24 facilitadores em Justiça Restaurativa estavam se organizando para ir até a escola e fazer esse acolhimento, que, nesse momento, é um espaço de acolhimento, porque não é um momento, e nem são as pessoas certas para isso, de tomar nenhum tipo de atitude burocrática ou de ordem prática, mas de olhar para dentro, né? De dar o espaço do sentir, que é o que é possível. Então, um primeiro momento, né, numa escola, vivendo essa situação, eu penso que seria isso, né? Porque é o espaço do acolhimento. A resposta, como a senhora bem salientou numa outra intervenção sua, a resposta da maioria das pessoas ela é reativa, né? E aí, quando acontece o que aconteceu com esse rapaz agressor aí, o último, ele foi encontrado morto, provavelmente suicídio, né, por enforcamento, as pessoas sentem até um certo alívio. Mereceu, né? Ele, não, esse bandido, já estão com um ódio tão tremendo do agressor, né? Enfim, as pessoas, de certa forma, até, entre aspas, justificável, um sentimento de reação, de odiar alguém que fez uma coisa tão terrível, tão mal na sua comunidade, na sua família, né? Mas ele, logo depois de um certo tempo, é encontrado morto na cela. Bem, as prisões do Brasil, elas deveriam ter, inclusive, expedientes para impedir que isso acontecesse, né? Não acontece. Uma casa de custódia em Londrina. O que pode também a gente aventar a possibilidade de ele não ter se suicidado, né? E ter sido suicidado. Sim. Né? Não estou afirmando isso, né? Uma investigação bem feita provavelmente vai dizer se realmente se suicidou ou se foi vítima de um homicídio, né? Ou de uma retaliação, de alguma coisa nesse sentido. Mas as pessoas querem, a princípio. Por isso que tem que ter pena de morte no Brasil. Por isso que tem que matar mesmo. Então, como lidar com esses sentimentos, assim? Isso revela essa lógica de que há pessoas que estão aptas a serem descartadas, né? E eu tenho lido um filósofo francês, o Jean-Marie Miller, que fala a respeito de não violência, né? Eu tenho gostado dos textos dele. E ele fala da não violência na educação, inclusive, né? E ele problematiza todas essas dimensões da violência, né? A violência estrutural, a violência política, enfim, a violência estatal, né? E aí tem um trecho que ele diz assim, que a violência é um cabo que fere nas duas pontas. Então, esse rapaz, 21 anos, é uma vida jovem que foi interrompida pela violência. Então, ele não só ele impetra a violência, como provavelmente ele também já foi vitimado pela violência em outro momento, em outras circunstâncias da vida dele, que o levou a esse ato extremo, né? Então, não se trata de justificar a violência e dizer, né, pobrezinho, mas
mas a violência ela não surge do nada, ela é produzida, ela é construída, né, nas vivências, nas relações das E uma pessoas. tendência também, professora, de tratar essa pessoa como psicopata. Não, não, ele é um psicopata. Né? Não faz com que a própria sociedade não se sinta responsável por aquilo que produziu. Né? E fica aumenta a cegueira, né? A pessoa não enxerga que existem causas para isso, que não é assim, não é? Eu acho Não é porque a pessoa nasceu com aquilo, né? Porque daí é mais ou menos a ideia. Não, ele nasceu assim. É assim mesmo, né, Pérez? Veja, eu acho que tem muitas questões importantes que foram tratadas que a gente podia ficar muito tempo conversando. Me veio a ideia até da acupuntura urbana do Jaime Lerner. Né? Veja, a força de uma escola restaurativa, de um equipamento coletivo e a propagação que faz para a comunidade no seu entorno. Você imagina uma cidade como Ponta Grossa tomada por escolas onde as pessoas estão... Porque cultura de paz é se relacionar. O Papa Francisco chama de cultura do encontro, que é de as duas partes do conflito, elas se encontram para humanizar o conflito, para uma perceber que a outra é tão ser humano quanto ela, e que no coletivo, no grupo, quer dizer, é muito bonita. Então, veja a força de uma escola restaurativa. E eu falo isso, sabe por quê, Ney? Porque a gente tem a esquerda, eu era visto assim até com maus olhos, pombinha branca, baixar a cabeça para o sistema, que não tem nada a ver. Quer dizer, a cultura de paz é uma cultura humanizadora. Humanizadora significa assim, uma leitura mais profunda do universo, do teu próprio universo pessoal, o universo e as relações que você constrói na sociedade. Então, ela é revolucionária nesse sentido, e não inibidora. É passiva, mas é uma verdadeira revolução, quer dizer, uma revolução que se transforma, vai nas questões estruturais da sociedade. Que vai dar resultado. E que dá força para a pessoa existir nesse próprio mar de violência. Quer dizer, nesse ponto, assim, você pergunta por que essa religião existe? Porque a religião tem um lado também que faz a pessoa ser forte no cotidiano, por mais cruel que ele seja, mas isso não inibe que ele queira transformar o cotidiano. Pelo contrário, se é uma coisa verdadeira, vai fortalecer aquela pessoa para a luta pela transformação da sociedade que está em volta. Então, é uma coisa muito interessante, que o Estado devia agir nisso. Então, eu acho que o nascimento do Pronasce foi no governo Lula, acho que foi 2008. É uma coisa que agora deve ser retomada com muita força. Isso. Ponta Grossa tem um projeto piloto aqui de cultura de paz, de justiça restaurativa, e daí tem questões de mediadores. A universidade, as escolas, é uma coisa muito bonita e deve... Assim, por isso eu queria só dizer que no nosso programa 200 anos, um dos eixos do Ponta Grossa 200 anos, Campos Gerais de Identidade Ponta Grossense, é justamente um eixo de cultura e estudos de paz. Que eu fiquei muito feliz porque o Ney, a professora Adriana, são vanguarda nesse processo que vai tomar conta também dessa discussão dos anos de Ponta Grossa, assim como as juízes do Sejusc aqui, e mediadores, professores de outras áreas que estão envolvidos nesse círculo. Muito importante isso. E esse projeto, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre ele. O projeto Ponta Grossa 200 anos, ele é um projeto que abrange inúmeras áreas da vida pontagrossense, né, Péricles? A sua relação com os Campos Gerais, mais especificamente com a vegetação, né? Você já explicou isso aqui para a gente no episódio anterior. Mas ele olha para a cidade... uma coisa que eu achei bem interessante do projeto é que ele olha para a cidade, o que já aconteceu, faz um diagnóstico de por que a gente é assim, vamos dizer assim, né? Por que a gente é assim, tem até uma música que tem esse verso, para projetar o futuro. E nós chegamos assim a um acordo assim que cada dia se aprofunda mais e a gente ter como marco assim como indicador os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Até conversava com o Ney hoje de manhã, tivemos uma longa conversa. Surgiu a ideia de trazer também o ministro dos Direitos Humanos para dar uma palestra. Nossa, assim como o início, a gente espera trazer a Marina Silva no início, no lançamento, no mês de novembro, que tem um seminário, um congresso de dia 20 e 24, está reservado já o espaço da Universidade, Salão Nobre, de manhã, à tarde, à noite, o dia todo, em parceria com o reitor, com a Universidade. Então, que nós trouxéssemos, além da Marina, outros ministros também. Né? Porque, veja, os objetivos do milênio falam de cultura de paz também, e está presente de forma transversal em tudo. Por exemplo, vai se construir o contorno norte. Quem foi consultado? É uma coisa hierárquica, eu sei, é eu que comando, é o interesse econômico, é a grande obra. Tudo que se fala de mudar a lógica em função da questão climática e ambiental
é uma fala que não se concretiza, porque, na verdade, a visão ainda da engenharia continua a mesma, as grandes obras, a comunidade é ouvida, a comunidade está a coca, o pessoal que vai perder o Rio Verde, uma ponte sobre o Rio Verde, a destruição do São Jorge, isso é ouvido? Não. Então, a ideia de cultura de paz aparece aí com toda a força. E além de ter um eixo específico sobre o tema, ele é um tema transverso em todo o trabalho que nós estamos fazendo, que é um diagnóstico da cidade, baseado com os indicadores formais e também a projeção para o futuro. Então, eu acho que essa conversa é muito interessante. Parabéns pelo tema. Bacana. Tem mais duas matérias, André, não sei se você pode colocar na tela para nós, por favor, que o professor Salles já deu a última ali. Brasil teve mais de 10 ataques a creches e escolas desde 2011. Relembre. E é verdade aquilo que o senhor já trouxe, né? O senhor faz rever a história bem antes ainda de 2011. Essa matéria é de 2011 para cá. Isso, o senhor deu dados desde 2002, né? 2002, isso. Que foi um massacre no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, E aqui, esses 10 de 2011 para cá, você coloca... Acho que tem 8 dos anos passados. Exato, Eles são de segundo semestre de 2022 para cá. Vai baixando um pouquinho, André, para a gente dar uma olhada aqui. E é verdade, 7 de abril de 2011, tá? Fala o primeiro massacre lá. Desde então, o Brasil teve, no segundo parágrafo, 12 ataques em creches e escolas. O mais recente aconteceu na quarta-feira, Cambé. Não, esse é da época do Blumenau ainda. Isso. Quando uma pessoa entrou com uma machadinha e matou as crianças. Aquele caso que o senhor citou aqui, né, professor? Isso. Vai baixando um pouquinho. E assim, só uma coisa também importante para lembrar é que nos primeiros casos, a maior parte deles era com arma branca. Uhum. E os últimos já são com arma de fogo. Uhum. Então, mostra que essa questão de liberação excessiva de armas, ela só é o comecinho da ponta do iceberg dessa questão. Inclusive, acho que não é nessa aqui que foi ele usou uma machadinha, mas na próxima tem a creche Bom Pastor, vamos seguindo. Escola 27 foi contido. Uhum. Essas professoras morreram, né? Tinha essa arma branca. Que ano foi isso? Ainda esse ano? Uhum. Esse ano? Esse ano. Uma professora foi morta e outras foram saqueadas. 4 professoras tinham aluno. Mais embaixo aqui, escola, acho que é aqui. Deixou 3 mortos, 13 feridos no Espírito Santo. Em 2022, disparos aconteceram, O assassino invadiu a escola estadual com uma pistola e fez vários disparos. Um pouquinho para frente agora, ainda nessa matéria. Não, volta. Ali. Na sequência, o vereador deixou o local e um carro, cerca de 4 horas. Ele tinha 16 anos na época e era ex-aluno de uma escola. Usou 2 armas do pai e um policial militar. Essa é a questão daquele menino que era filho de um policial militar. Isso. Mas aqui tem várias outras. A gente vai descendo, pode ir passando. Essa matéria tem vários outros casos e tal que a gente... e num deles, nesse aqui. Um aluno com uma arma atirou em 3 estudantes da escola estadual, em Sobral, no Ceará, em 5 de outubro. A arma utilizada no crime pertencia a um CAC. Colecionador, atirador, desportivo e caçador. Essa política de liberação para os CACs, ela não tem... Aí foi mais um caso, né, de uso de uma arma que pertencia... Era uma arma legal. Uhum. Né? O Estado avalizou que essa arma estivesse na mão de uma pessoa e um menino lá foi lá e pegou essa arma. Também, em outros casos, essas armas do CAC têm sido desviadas para o crime organizado, crime pesado, PCC, Comando Vermelho e outras organizações criminosas Ismael, no Brasil. Eu acho que tem uma questão que vale ressaltar também. Você viu que aquele caso era em Sobral, né? E o estado do Ceará tem se destacado em projetos de cultura de paz nos últimos anos. Isso é uma questão que a Adriana comentou. Nem sempre vai ser perfeito, né? Trabalhar a cultura de paz não quer dizer que sejamos mini-Gandhis, que eu digo, né? Todo mundo é um Gandhi aqui, não é isso, mas é favorecer esse diálogo, esse encontro. E uma questão também que eu acho que vale a pena destacar, aparece mais em escola pública, porque existe muito mais escola pública, mas proporcionalmente
o número é muito parecido entre escola pública e escola privada. Eu acho que essa é uma questão a destacar. Parece que não, é só na escola pública. Não, mas proporcionalmente escolas privadas também tem acontecido. É que elas são um número muito menor. Né? E claro, a propagação. Veja, a questão é uma coisa incrível, como que as pessoas conseguem apoiar um sistema desse. Propagar arma. Bom, é uma bola de neve. Bom, se todo mundo tem arma, tem que ter também. Bom, mas ter arma não adianta, tem que ir no clube de tiro para poder atirar. Vira uma moda, quer dizer, vira... Isso é uma coisa absurda que uma sociedade aceite isso. Toda uma economia da morte por trás. Sim, né? Exatamente. Quer dizer, é a cópia do individualismo americano, da violência, da selva, né? Capitalista. Tanto que a gente fala, né, que cultura de paz, até por conta da Agenda 2030, que o Péricles falou, que é uma carta de cultura de paz, a agenda, né? Ela é assim, cultura de paz é avanço civilizatório. É avanço civilizatório. E cultura de violência é recuo civilizatório. Quer dizer, cada vez que a violência se manifesta, né, já é uma derrota da sociedade, da humanidade, etc. Né? Então, e lembrar uma coisa importante, é que esses atentados todos, e a gente não fala coisa que está no meio, porque as escolas já têm muita violência. Sim. Excetuando os atentados, já existe uma cultura de violência na escola também, briga, agressão, etc. Então, não é simples, em alguns, ou na maioria dos casos, um incentivo à competição, né? Exato. Esse desde a publicação das notas, né? Exato, eu tirei 10, ele tirou 9. Olha, e Adriana, eu acho que assim, tem 2 pontos que vale a pena, Adriana, que fica muito forte no que você fala, né? A primeira questão é, não é alguém ir lá e ficar dando palestra, querendo colocar na cabeça, é ouvir. Ela falou isso, vamos ouvir essas crianças, adolescentes, vamos ouvi-los, né? E não terceirizar. E isso automaticamente demanda um profissional, um professor, que esteja bem formado para isso. Ela falou, qual que é o diferencial do Borel? Que eu acho que deveria ser replicado, inclusive as pessoas deviam aprender com a história do Borel, que é os professores foram buscar essa capacitação. Porque não é assim, às vezes a pessoa não está preparada. Vai chegar, faça um círculo com o aluno, converse com o aluno. Ele vai dizer, mas conversa o quê? Vou falar da minha igreja. Daí eles não vão mais brigar. Não é isso, né? É você trazer um diálogo de qualidade, humanizar a escola, investir em convivência. Sim, né? Isso é um fator bem importante, né, que você tratou, porque é algo que depende muito mais do que apenas boa intenção e boa vontade. Exige um mínimo de preparo, né? Porque não é possível que nós levemos para dentro de um círculo, de uma roda de conversa, enfim, seja o que for, com adolescentes, num ambiente plural, como é a escola, eu tomar como base as minhas crenças pessoais, os meus valores morais, né? Porque o espaço tem que ser de acolhimento da pluralidade. E muitos de nós, como professores, e isso não é apontar e falar mal, mas isso é ter a coragem de olhar para a fragilidade da formação, né? Que muitos de nós temos fragilidades na formação, no âmbito pessoal, nas oportunidades de formação. Então, talvez a gente não tenha trilhado nenhum caminho ao longo da jornada profissional que nos respalde a esse tipo de prática, né? Então, é muito perigoso. Pode ainda sair a situação a terminar pior do que começou, né? De talvez tentar, com boa intenção, encaminhar as coisas e elas acabarem piorando, né? Mas é o imponderável também, né, professor? Porque, enfim, a gente tem que trabalhar com as estatísticas, né? Sim. Estatisticamente, a cultura de paz tem trazido bons resultados. Ela diz no caso da formação, né? Mas, da formação. Em todos os lugares, sim, né, se a gente for pegar Brasil, América Latina, olha só, um dos países aqui na América Latina que tem feito um trabalho muito bom nisso é a Colômbia. E a Colômbia vem de um histórico de muita violência, por causa das Farc, guerra mesmo. E eles estão com inúmeros projetos de cultura de paz lá. É fantástico o trabalho que eles estão fazendo. E o Brasil parece que está acordando justamente por isso e também por essa... que agora ficou mais claro, quem que queria pensava em cultura armamentícia, quem pensa em cultura de não violência. Há um movimento. Mas, olha, a gente deu 2 perspectivas. A Adriana falou de uma escola de segunda etapa do fundamental e ensino médio, que é o Borel, e eu comentei de uma experiência que a prefeitura tem de formação humana. Então, quer dizer... Tem possibilidades, e tem muitas experiências, tem muitos municípios, estados que têm feito. Agora, vale a pena conhecer, vale a pena pensar em como estruturar. E isso é realmente construir uma educação para a paz. Que cultura de paz é o guarda-chuva, uma educação para a paz é feita por esses elementos todos. Né?
O detalhe é que é mais demorado também, né, professora? Então, É desde processual. 2016, 16. no Borel, a senhora acompanhou antes o Borel como era? Sim, Aham. eu já estou há 20 anos no colégio. Sim. Então, assim, infelizmente, era uma escola estigmatizada pela violência, né? Ela aparecia no ranking das escolas mais violentas do município de Ponta Grossa. As famílias tinham medo de matricular seus filhos na escola, né? Cada adolescente, e assim, a gente ouviu muitos relatos dos alunos a respeito disso. Nossa, professora, quando eu soube que minha mãe e meu pai decidiram me matricular aqui, eu pensei, pronto, estou morto. Então, imagine o sofrimento que causa para um adolescente saber que ele vai ser obrigado a frequentar uma escola, que ele vai sentir medo diariamente, né? E, felizmente, né, com todo esse trabalho, em muitos momentos indo na contracorrente, né, contra todas as circunstâncias, a gente conseguiu minimamente, tem muita coisa, né, a ser feita, mas a gente conseguiu minimamente romper um pouco com esse estigma, né, com esse rótulo de escola violenta. E isso já é um ganho, né? Porque o trabalho é demorado, é de longo prazo, né? Nós como sociedade, a gente vem se construindo, né, com base em relações violentas. Então, desconstruir isso não é uma tarefa simples, né? E requer muitos atores da sociedade e diversos setores, né? E a chance de um ex-aluno de 21 anos do Borel, que passou por experiências positivas, etc. Tal. Então, essa é a grande questão. Você está educando para um processo de uma pessoa, de um cidadão não violento. Não, assim, a gente sempre fala, né, que é importante sempre ter as ressalvas. Exato. Não é panaceia, né? Não é solução para todos os não males. É pombinha voando. Nós não conseguimos atingir igualmente todos os sujeitos, né? Haverá aquelas pessoas que escapam, mas muitas pessoas podem ser contempladas, né? Muitas pessoas podem ter suas histórias mudadas, transformadas por esse olhar mais amoroso, né? Acho que não tem outro nome, né? É um olhar mais amoroso, é um olhar de disponibilidade emocional, porque é um trabalho exigente, muito exigente, né? Quando a gente faz os círculos, no fim do dia a gente sai da escola assim esgotado emocionalmente, né? De tanto ouvir histórias, são histórias de dor, muitas vezes são histórias de exclusão, histórias de sofrimento. Então, precisa, inclusive, dessa disponibilidade emocional. E, claro, a senhora falou da necessidade até de uma formação na graduação, né, dos professores, enfim, mas passa também por uma disposição. O Péricles, né, a gente estava conversando sobre isso, ele tem um projeto que é de 2017, que está engavetado na Assembleia Legislativa do Paraná, para que a cultura da paz seja uma política de Estado, né? A disposição dos agentes políticos e, mais do que a disposição, reservar dinheiro no orçamento para que essas políticas possam ser implementadas, porque, né, sem os recursos... E recursos humanos também não se formam assim, do né, com iluminação. Quem sabe o discurso precisa de curso, precisa de processo de formação. Quem sabe o recurso que foi destinado lá para a farda, fardamento de uma escola toda, só para dar um diferencial, ou os recursos em que são contratados esses policiais militares aposentados, por muitas vezes, e tal, que eu não vou dizer para ele assim, questionar uma pessoa dessa, né? Ele está tendo uma oportunidade de ganhar um pouco mais de dinheiro, que a aposentadoria dele já é ruim, né? E vai atuar na escola sem, às vezes, a formação, e os mais sensatos acabam se colocando muito mais à disposição do corpo pedagógico da escola do que qualquer outra coisa. Mas há casos, né, como a senhora disse, que chegam notícias de que essas escolas militarizadas acontecem ainda mais problemas do que já existiam. Sim, exatamente. Eu acho que assim, um ponto também a destacar, né, Ismael, colegas, que é a clareza que se deve ter sobre o que é política educacional e qual que é o papel da educação numa sociedade. Isso qualquer prefeitura tem que ter, qualquer governo de estado, governo federal. Quer dizer, qual que é o papel da educação? É para treinar para alguma coisa?
para alguma técnica para o mercado de trabalho, Tem parte sido. dela tem sido, mas ela é para realmente humanizar as pessoas, né? Tanto que você pega os documentos nacionais de educação, você pega a Lei de Diretrizes e Bases, a Constituição Federal, eles falam muito da importância do aprendizado, da convivência e da cidadania na escola. Que foi o exemplo que ela falou, foi o que eu comentei da prefeitura com as crianças pequenas, entendendo que religião é um diálogo interreligioso. Veja que importante isso na infância já. Já né? ter a noção de que a sua religião não é a única, Exato, que é verdadeira. Exato. Então, quer dizer, agora, daí a gente fala assim, o problema não são as crianças e adolescentes. Essa sociedade adoentada que a gente vive, que um odeia o outro. Então, veja, o que tem de comum em tudo isso que a gente viu, como no fundo disso? Racismo, de maneira muito explícita, em toda essa dark web, deep web, enfim, LGBTfobia, xenofobia, Sim. essa coisa, porque ou Nordeste, ou não sei o que lá, ou gay, ou não sei o que, tal, ou preto, tá. E uma misoginia muito forte, mulher. Tanto que todos esses atentados são meninos, normalmente meninos brancos, a maioria deles. Então, tem sim um traço comum, que é tudo que a gente tem discutido aqui nos últimos anos. Então, quer dizer, daí você vai dizer assim, não é questão de dizer, ou é esse político, não, mas há um movimento que é mais associado hoje a uma extrema-direita, que a gente chama, não um movimento conservador, não é isso, de extremismo mesmo, Ser conservador que acolhe tudo isso. Que acolhe tudo há isso. diálogo com conservadores. Exato. Agora, não há diálogo Sim, com não. um nazista, né, Exato. que te aponta uma arma para a cabeça. E daí, quando ele fica brincando, né, tá com uma criança no colo, ele fica brincando com uma arma, assim. Tal. Isso impacta a sociedade, impacta um adolescente na formação dele, impacta uma criança. Porque... A gente precisa falar, cada um de nós tem que ser um agente da não violência, né? Porque isso é um discurso oficial, né? Foi o discurso oficial, de certa forma, dos últimos anos, que avalizou essas práticas, legitimou essas práticas e esses posicionamentos. Não, o símbolo do Bolsonaro é uma arma. E isso é muito importante refletir. Veja bem, a questão da religiosidade também. Setores religiosos importantíssimos apoiaram um candidato cujo símbolo maior era um revólver. É uma contradição. Arma. É uma contradição fortíssima. A essência da religião, que é a paz interior, é a paz imanente, né? O Evangelho. Estava lendo um texto sobre a questão, sobre alguns humanistas aí, franceses, o Bruno Latour, que morreu recentemente, ele falando como que a religião está se transformando nesse momento também de crise climática, de crise dos tempos. Né? Essas reflexões a sociedade brasileira tem que fazer também, sem dúvida. E num país onde majoritariamente a sociedade é cristã, né, é muito curioso, né, que as pessoas que, infelizmente, tratam mais o Velho Testamento como uma certa forma de agir e tal, aquele Deus guerreiro, aquele Deus que destruiu os inimigos, e daí tem toda uma história hoje da guerra espiritual, que os inimigos têm que ser destruídos, alguma coisa assim. Não se atende para a mensagem de Jesus Cristo, que é totalmente inversa. Onde fica a marcha para Jesus, nesse caso? Então é esse caldo mesmo que está na nossa, nesse papo aqui de hoje, né? Que são muitas coisas, mas tem caminhos. Né? Eu acho que isso é importante, né, a gente perceber. Claro. Mas precisa dessa articulação, coisas do dia a dia, coisas que precisam de políticas públicas sérias que apoiem. Investimentos. E precisa de uma dimensão cultural que seja refletida melhor. Né? Uma das coisas que você apontou, né, desde o início, que é esse perfil desses adolescentes, desses jovens que, né, vão para esses ataques nas escolas. A gente tem conversado bastante dentro da escola e com algumas pessoas a respeito disso. Então, como, na prática, no cotidiano escolar, tentar trazer para o debate essas questões e pensar no enfrentamento para isso. Então, nós decidimos, né, a professora Luciane, que é a professora de História da escola, a direção, enfim, a equipe pedagógica, alguns outros professores que apoiam a ideia, nós começamos a estruturar, a construir um projeto que discuta a respeito de masculinidades dentro da escola. Porque a gente vinha num movimento de fazer círculo de meninas, de falar a respeito de feminismo, essas questões, mas, de novo, não estávamos dialogando com os meninos.
Exatamente. E os próprios meninos pediam, né? Quando a gente chegava numa turma para tirar as meninas para uma atividade específica, eles ficavam assim, e nós? Quando vai ser? Quem vai falar com a gente? E eles pediam. Então, nós começamos a nos organizar, né, fazer um movimento, estruturar o projeto, fazer algumas leituras, buscar parceiros, enfim, pessoas que são especialistas nessa discussão de gênero e de masculinidades, para fazer um trabalho com os meninos. Nós começamos, por enquanto, nós fizemos com 2 turmas, foi bastante impactante o trabalho. A gente começou utilizando um documentário que problematiza essa questão da construção das masculinidades violentas, né? Então, o documentário ele traz assim homens jovens que estão em prisão perpétua ou que estão em medidas socioeducativas e coisas, e que essas consequências são derivadas de uma construção tóxica, distorcida e violenta da masculinidade. Então, mexeu com uma série de questões. A gente pensou inicialmente que ia mexer só com os meninos, mas não, mexeu com as meninas também, porque nós estamos sujeitas a essa masculinidade violenta, né, a essa masculinidade tóxica, e que é uma construção que não fere só as mulheres num feminicídio, numa violência doméstica, cotidiano, mas fere a existência masculina também, né? Porque estar nesse lugar, nessa pele desse homem violento, não pode ser bom para ninguém, né? Nem para as mulheres, nem para os homens. Muito interessante essa abordagem, porque há muito tempo se discute que o machismo em si, ele não é só prejudicial para a mulher. Sim. Ele acaba lançando responsabilidades absurdas no homem, né? E essa coisa do agressor, não há prazer, né, numa pessoa que, a menos que tenha algum distúrbio mental e tal, enfim, que se vê obrigada a usar da força, ou seja verbal, ou seja física, para subjugar pessoas que estão ao seu lado, sejam seus filhos, filhas, enfim, mulheres e companheiras, né? Porque a dor que se traz quando você... A gente ouvia muito dos nossos pais, né? Quando eu bato, você dói mais em mim. Mas eu acho que dói mais em mim. Então, eu ensino que quem ama agride, que quem ama violenta. Né? A violência contra o outro é uma violência contra você mesmo também, né? E o machismo é uma relação social. Acho que isso é importante. Porque o pessoal organizando um grupo na Assembleia lá, eles por elas, que até o nome pode parecer estranho, mas o homem dialogar sobre o que é o machismo. Ele é um escravo. O machismo faz... O Joaquim Nabuco dizia, todo aquele que se julga senhor dos outros é, no fundo, muito mais escravo do que eles. E o machismo é uma relação social. E o homem é o polo ativo da violência, mas a mulher exerce, muitas vezes, violência simbólica contra o homem. A mulher também tem machismo dentro de si, porque é uma relação social. Então, quer dizer, a Lei Maria da Penha, que é importante, a questão, mas ela só não resolve, que é uma lei repressiva. É importante que exista. A situação que chegou mais... Os círculos de pacificação, a justiça restaurativa, é uma coisa maravilhosa para a questão do machismo, conflito entre casais, homem e mulher também, essa abordagem, humanizando a relação, que o conflito, as pessoas se encontram no conflito, é muito importante. Como a questão do diálogo interreligioso, eu falei de religião há pouco. Eu sou uma das pessoas que defendi na Assembleia o ensino de religião como ensino optativo nas escolas públicas. Porque eu acho que as pessoas têm direito de estudar as religiões. As religiões têm história. Exatamente. E não é obrigatório, mas quem quiser pode participar. E o diálogo, que hoje tem uma entidade também de diálogo religioso, eu que estou participando, nós somos com o Neio de manhã, nós falamos com a Liana, será convidada a participar desse eixo também de cultura de paz, assim como a questão do racismo, a questão do machismo, a questão do preconceito religioso é muito importante nesse debate. Eu acho que uma coisa importante também, só para rapidamente, assim, para traçar esse jovem que está aqui, né, que está matando. Algumas pesquisas têm demonstrado 2 coisas bem importantes. Pergunta assim, qual que é seu sonho? Né, as pesquisas dizem assim, o jovem não tem mais sonho. Porque se para nós, para as pessoas, é difícil. O que vai ter de emprego? Será que vai ter concurso? Será que vai ter... Então, quer dizer, para quem é jovem, adolescente hoje, o cenário está difícil. Então, para nós, para eles também. E outra coisa que eles respondem muito, mas o que vocês não querem? Eles dizem assim, eu não quero ser que nem meus pais, não quero ser que nem os adultos.
de alguma forma eles rejeitam. Esses meninos, eles não querem ser esse machão que é pressionado pela sociedade para beber, para dar tiro, para bater no outro. Não querem. Mas, enquanto ninguém vai ouvir eles ficam mais pressionados por conta de tudo isso. Né? Sim, e interessante isso, Ney, porque quando nós perguntamos, porque nós temos essa prática de perguntar para os adolescentes, vocês querem falar sobre o quê no círculo, né? E quando a gente pergunta para os meninos, né, quais são as questões que vocês querem trazer para dentro do círculo, vem muitas questões que estão ligadas ao sentir. Então, não são questões outras grandes, são questões do sentir, né? Por que eu não posso... por exemplo, é proibido que um menino tenha vontade de se cuidar esteticamente, disso, daquilo, por que o corte de cabelo tem que ser desse tipo? Então, são questões de ordem individual, de autoafirmação, de construção de identidade, né? E são questões muito do sentir, que é a necessidade de ter o espaço de expressão. Numa sociedade em que, majoritariamente, os meios de comunicação e toda a estrutura da nossa sociedade mostra para os adolescentes ou os tenta induzir o que eles vão ser em termos profissionais. Não há essa discussão, né? Por exemplo, eu vou ser bonito, ou eu quero ser freak, ou estranho. Eu quero ser estranho, acho bacana, acho estiloso. Não. E são coisas que parecem que só estão no ponto de vista da aparência, né, em se portar contra o outro, mas é uma questão de identidade. Exato. Sim, e as redes sociais têm contribuído muito negativamente para isso, nesse sentido, de colocar padrões, né, padrões de beleza, padrões de comportamento, padrões de consumo, e que muitas vezes esse adolescente, esse jovem, não se vê contemplado nesse padrão, ele olha para si, ele não é nada daquilo que estão vendendo como ser e ele ideal. nem tem como ser. Não tem E isso recursos. gera angústia, né? Isso gera uma série de coisas que vai cair naquilo, né? No pertencimento, na aceitação. Aquela discussão histórica, né, sobre Muito. o ter e o ser, cada vez mais tá nos colocando à prova. Você é o que você tem de bens materiais ou que tipo de pessoa você é. O século XXI está colocando a gente de frente para essa questão. Né? Por isso que a cultura de paz vai ser o paradigma do século XXI. Sempre digo isso. Faltam 70 anos ainda para terminar o século XXI, mas vai ser a partir de tudo isso aqui. E mais sério ainda, né? Que além do ter e do ser, uma era do parecer ser e do parecer ter, que é vender uma imagem que muitas vezes é incompatível, é irreal, né? E que gera frustração, uma série de coisas. Mas que bom, esse assunto, infelizmente, esse assunto ele é longo demais. Né? A gente pode ficar aqui horas e horas comentando e a gente não vai conseguir esgotar. Por isso já está feito um convite, não para a próxima semana, mas para, em breve, a gente voltar a tratar esse tema com vocês. Né? Trazer o Péricles novamente aqui também, né? Enfim, para até contar como está o andamento do projeto Ponta Grossa 200 anos, né? Em que vocês também estão fazendo parte também, né? Vão, de alguma forma, colaborar. Né? Eles já começaram a organizar o eixo de cultura de paz. O Ney já está trabalhando faz tempo, a Adriana também, estamos organizando, ampliando, vai ser muito legal. E daí a gente vai também trazer aqui para os espectadores do canal os resultados dessas ações. Queria agradecer muito vocês por terem dedicado esse tempo para vir aqui conversar com a gente, né, e com quem nos assiste. E é isso. Joia. Muito obrigado, Ismael. Obrigado, foi muito bom Agradeço ouvi-los. também o diálogo, a escuta e o aprendizado. Claro, que bom. Bacana. Então, agradecemos, eu agradeço a todos os três e agradeço a você que esteve com a gente nessa 1h e pouquinho aqui, em mais um episódio do canal Afim de Papo. E se você estiver afim de papo, na semana que vem tem mais um episódio. Até lá!